Boa tarde, senhoras e senhores. Já em 1958, o economista austríaco Ludwig von Mises realçou a importância do investimento estrangeiro como forma de aceleração do desenvolvimento das nações, condenando as xenofobias que reinavam entre os políticos da época. É fundamental ressaltarmos que, quando são criadas barreiras de entrada ao capital estrangeiro, está se impedindo a verdadeira possibilidade de livre concorrência. O aumento do capital interno e os benefícios gerados por tais ações a mim e a todos vocês. Portanto, independente do que digam aqueles que não acreditam nas políticas de livre comércio, é fato que os países que mais fizeram progressos econômicos e de prosperidade de seus povos são aqueles que melhor souberam se integrar comercialmente na economia mundial e dela puderam tirar proveito dos efeitos benéficos da globalização. Para debatermos sobre um assunto de tal relevância, convidamos os senhores Tom Palmer, Fernando Navarrete e David Neumar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no meio desses três palestrantes que com certeza darão aí um segmento a esse grande Fórum da Liberdade e que nós chegamos agora no quinto painel. Este quinto painel, como foi referido pela nossa mestre de cerimônias e pelo nosso diretor do IE, Eduardo Fernandes, vai tratar do tema investimento externo. Antes de dar a palavra ao nosso primeiro palestrante, a ideia é fazer isso o mais breve possível para que a gente possa assimilar o máximo possível e ter a oportunidade de ouvi-los o máximo possível nesse tempo que nos é concedido aí pela programação. Eu gostaria de esclarecer a ausência de um dos nossos palestrantes, né, que estavam no material de divulgação e na revista que todos receberam no momento da inscrição. O senhor Xingyuan Feng, infelizmente, teve dificuldades no embarque na China por um suposto problema com o seu visto de trânsito. E, por essa razão, então, não pôde estar presente aqui conosco. Mas nós tivemos a felicidade de convidar e ter aceito esse convite o senhor Tom Palmer, que quem já teve a oportunidade de assisti-lo palestrar, como eu já tive, com certeza sabe que teremos aqui uma palestra excelente e um conteúdo também da mesma forma relevante, que com certeza vai enriquecer o conhecimento de cada um de nós. Então, feito esse registro, eu passo então a introduzir o currículo do Sr. Tom Palmer, que é vice-presidente de programas internacionais da Atlas Economic Research Foundation e Senior Fellow do Cato Institute, onde também é diretor da Cato University. Ele é responsável pela operação de programas em 14 línguas ao redor do mundo. Palmer palestra frequentemente na América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, China e no Oriente Médio sobre temas como escolha pública, sociedade civil e sobre os fundamentos históricos dos direitos individuais. Seus artigos já apareceram em vários jornais acadêmicos, como Harvard Journal of Law and Public Policy, Ethics, Critical Review, assim como em publicações como Slate, The Wall Street Journal, The New York Times, Die Welt, Washington Post e The Spectator. Palmer é bacharel em artes liberais pelo St. John College, mestre em filosofia pela Catholic University of America e doutor em política pela Oxford University. Ele é autor do livro Realizing Freedom, publicado em 2009, e que inclusive encontra-se à venda na parte externa do fórum. Então, com a palavra, Sr. Tom Palmer. Gostaria de agradecer por essa oportunidade de substituir meu amigo Han Shen-wan. Realmente é irônico que alguém que iria
falar sobre a importância da liberdade de circular o seu capital de um país para o outro, tenha sido negado a liberdade de circular o capital mais importante imaginável, ou seja, ele próprio. Eu realmente acredito na liberdade de investimento, mas também na liberdade de viajar, de circulação e, idealmente, um mundo sem tarifas e também sem vistos, nem passaportes, nem cães de guarda, nem arame farpado nas fronteiras. A apresentação que ele enviou, bom, eu a adaptei um pouco para esse público e eu gostaria de começar pensando na questão do investimento. Na verdade, não importa se o investidor é do Japão, ou do Brasil, ou de Nova York, ou da Itália. Investimento é investimento. Mas o investimento transfronteiriço tem tido um impacto enorme no mundo. Permite que aqueles que começaram mais tarde consigam se recuperar avançando mais rapidamente do que aqueles primeiros países que se industrializaram. Um certo economista que vocês conhecem disse que um dos maiores eventos na história recente, nos últimos 100 anos, foi o evento do investimento estrangeiro, quando a Grã-Bretanha, que foi o primeiro país a ficar muito rico na era moderna, conseguiu permitir que indivíduos britânicos investissem em ferrovias na Argentina, nos Estados Unidos, ferrovias no Canadá, ferrovias na França. Isso levou os benefícios desse capital ao povo desses países, permitindo que eles acelerassem o seu desenvolvimento econômico. Bom, quando nós falamos sobre investimento, contudo, temos que esclarecer algumas falácias que são comuns nessa discussão. O investimento estrangeiro direto é definido como um investimento que gera uma certa alegação de propriedade ou administração por parte do investidor. Ao contrário do investimento em portfólio, por exemplo, significa normalmente que 10% do patrimônio de uma empresa. Isso faz com que você possa dizer algo em relação a como é administrado. A primeira falácia é uma distinção entre as chamadas empresas estrangeiras e as empresas domésticas. Mais uma vez, empresa é empresa, investimento é investimento. Mas veremos daqui a pouco porque essa distinção entre empresas estrangeiras e domésticas tem se tornado cada vez menos relevante. Na verdade, como eu direi daqui a pouco, uma grande parte desse chamado investimento estrangeiro direto feito na China, na verdade, são investidores chineses que estão colocando o seu investimento através de Taiwan, Hong Kong e aí reinvestindo no mercado interno da China, porque eles recebem tratamento preferencial das autoridades como se fossem investidores estrangeiros, entre aspas, embora os investidores sejam, na verdade, chineses. A segunda falácia é a falácia da chamada balança comercial, que você pode ter desequilíbrios na balança. Na verdade, o comércio sempre está num equilíbrio. Os estrangeiros normalmente não são idiotas. Eles não nos mandam seus bens e serviços de graça. Eles recebem algo por isso. No caso dos Estados Unidos, que há muitos anos tem um déficit da balança que assusta e apavora muitos nacionalistas econômicos, podemos dizer, ao mesmo tempo, o que significa isso? Que os Estados Unidos têm um superávit em termos de contas capitais, ou seja, os estrangeiros estão investindo na economia americana nesse período. Quando a gente coloca as coisas dessa forma, um déficit comercial é a mesma coisa que um superávit de investimento, ou seja, as pessoas querem investir na sua economia. E, subitamente, a coisa não parece tão assustadora assim. Na verdade, o comércio fundamentalmente sempre está numa situação de equilíbrio. Se nós analisarmos o crescimento de uma grande economia, temos aqui
um gráfico que é muito mostrado em estatística econômica. Analisa o tamanho total de uma economia. E vocês podem ver aí que a China surgiu agora como a terceira maior economia, acima da Alemanha e do Brasil, que está um pouquinho mais abaixo ali. Essa estatística, na verdade, meio que engana. E o motivo é o seguinte: nós devemos estar mais interessados não no tamanho total de uma economia, mas, na verdade, no PIB per capita. E, através dessa medida, o Brasil está bem acima da China. Nós somos enganados pelo fato de que a China tem 1,3 trilhões de bilhões de habitantes, bem maior que o Brasil. Então, a renda per capita na China é bem menor do que a renda per capita aqui no Brasil. Não obstante, tem se tornado realmente um player cada vez maior nos fluxos internacionais de capital. Alguns dados econômicos, e eu devo dizer que alguns desses dados, bom, a gente deve suspeitar um pouco, porque esses dados são do Estado, a gente tem que desconfiar sempre dos dados que vêm do governo, especialmente em um país onde há uma restrição à liberdade de imprensa. E é de interesse do governo chinês de inflar os números. Mas, de qualquer forma, o crescimento econômico lá é realmente espantoso, mesmo se a gente os considera de forma conservadora. Uma das coisas que mais chama a atenção, na verdade são duas, vemos ali a renda per capita, 2009, no Brasil, 10.900, lá era 3.000 e pouco dólares per capita. A gente vê a diferença das duas economias. Além disso, a China tem muita disparidade. O interior, a gente sente a pobreza é muito grande, especialmente no oeste. Ao contrário das zonas costeiras, se você vai a Guangdong ou Xinjiang, são lugares onde realmente sentimos a prosperidade autêntica da classe média. Então, há diferenças de renda dentro da China, e essas diferenças são muito maiores do que as diferenças de renda entre países que, do contrário, são comparáveis. O próximo ponto é a taxa de economia pessoal. É bem elevada, como podem ver ali. É muito elevada. Eu acho que a taxa de poupança mais alta do mundo, e algumas pessoas culparam a China, de certa forma, pelo desequilíbrio econômico mundial, porque eles economizam demais, poupam demais. Eu acho que isso é um erro. Não se deve culpar os chineses por pouparem. De forma alguma devemos fazê-lo. O governo americano, sim, deve ser culpado de ter tomado emprestado demais. É outra história, mas o fato de que os chineses poupam, isso não é uma falha por parte deles. Eles não são responsáveis pela crise econômica. A taxa de poupança chinesa é explicada em grande parte pelo subdesenvolvimento institucional relativo do país, a pouco seguro, e a resposta dos chineses racionais é uma poupança pessoal muito elevada. É como se fosse um seguro que eles fazem contra um desastre futuro, por exemplo, perda de emprego, problema de fome. Então, os chineses poupam muito, em parte porque eles têm um mercado de seguros pouco desenvolvido. Isso está, aos poucos, começando a mudar. O crescimento econômico da China normalmente é descrito como sendo impulsionado pelas exportações. Na verdade, há um crescimento enorme das exportações, mas vemos também que tem havido um crescimento grande nas importações e um crescimento na renda. E um dos motivos que muita gente não entende é simples. A China importa muito do material que depois acaba exportando. Eu vou lhes dar um exemplo. Talvez vocês conheçam isso aqui, é um iPod. E aqui diz que ele é indústria chinesa, ou seja, a exportação da China. Mas, na verdade, a Apple é esperta e aqui diz que foi projetado na Califórnia. E esse é o valor agregado. A maior parte do valor e os lucros são recebidos lá na Califórnia, onde o iPod é projetado. A tela foi feita no Japão, exportada para a China, e a principal contribuição dos trabalhadores da fábrica
na China foi a montagem. Então, um colega meu, Daniel Eikenson, tentou calcular isso. E 80% do valor era agregado na China, mas se dizia que o produto era chinês. Então, a gente tem que saber aqui que grande parte disso basicamente é reexportação de bens montados que foram inicialmente importados pela China. Investimento estrangeiro direto corresponde a grande parte do fluxo de capitais, e o motivo, mais uma vez, é que esse investimento estrangeiro direto significa uma participação na administração, ao contrário do investimento em portfólio. Firmas criadas por chineses no exterior, especialmente aqueles que vivem em Taiwan, também em Hong Kong, e que fazem parte da grande diáspora no exterior, eles vão para lá e criam uma fábrica lá e administram, ao invés de investir em fábricas já existentes lá. As pessoas têm criticado isso. Paul Krugman disse que isso é um crescimento dependente dos insumos. Você aumenta os insumos e as entradas e aumenta as saídas, que, na verdade, não existe o milagre econômico chinês. E, junto com outros, culparam os chineses pela alta taxa de poupança. Eu acho que ele está errado nesses dois sentidos. Não há nada de errado com essa alta taxa de poupança. Talvez haja algo errado em comprar títulos do governo americano junto com essa poupança, mas isso não é culpa deles, é culpa do governo americano que se endividou demais. A questão é que não se baseia em mais entradas. A produtividade dos trabalhadores chineses e das instituições chinesas aumentou de forma espetacular. Uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui em relação à ingenuidade institucional ou engenhosidade institucional dos empresários chineses é incrível, porque eles criaram algo que é parecido como uma economia moderna a partir da catástrofe do sistema de planejamento chinês. Se vocês pegarem um lugar como Wenzhou, que recebeu praticamente nenhum investimento do Estado durante o período de crescimento econômico, era um lugar muito atrasado, principalmente agrícola, não estava nem conectado por estradas principais com o resto da China. Eles se deram conta de que precisavam inventar novas instituições. Eles inventaram as empresas modernas. Eles diziam, vamos colocar o chapéu vermelho. Eles organizaram os trabalhadores de forma coletiva. E era uma empresa privada, mas oficialmente usavam o chapéu vermelho. Era comunista, mas na realidade era uma firma administrada privadamente. E eles não receberam nenhuma assistência, nenhum capital para criar um setor de manufatura próspero, atendendo em grande parte às necessidades do mercado interno. Então, eu na verdade não estou de acordo com Krugman, por exemplo. Eu acho que isso realmente não tem a ver com o que tem acontecido lá. O investimento estrangeiro direto tem trazido muitos benefícios à China, o capital, mas também o lado da administração. As empresas vêm de Taiwan, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha e trazem consigo equipes de administração que realmente mudaram a forma como se faz negócios lá. E outra coisa que mais gente entende é o know-how, a tecnologia que é levada até a China. Por exemplo, uma empresa japonesa que se estabelece lá. Isso está começando a mudar o caráter interno da produção. Por causa dessa habilidade de administração, de gerenciamento e tecnologia, está sendo transferida para os trabalhadores, empresários e empreendedores chineses. Então, vemos uma mudança lenta, mas bem notável, indo do Made in China, da marca Made in China, para criado na China. Não só feito na China, mas criado na China. Nos últimos anos, houve um aumento muito grande em gastos e em pesquisa e desenvolvimento por empresas empreendedoras da China. É um padrão parecido com o que aconteceu no Japão após a guerra, quando o Made in Japan, feito no Japão, era sinônimo de produtos de massa, baratos, sem qualidade. E isso não é mais verdade. Mas quando eu era menino, Made in Japan, indústria japonesa, significava algo que não era bom e que quebrava e estragava logo.
Hoje, ninguém pensa nisso quando pensamos nos produtos japoneses. Por exemplo, produtos eletrônicos, de robótica, carros, são de alta qualidade. E a China está realmente indo nesse mesmo caminho. Um ponto rápido que Shen Wan pediu que eu mencionasse e é muito importante para entender o negócio, o comércio internacional, é ver entender o que é vantagem comparativa e absoluta. Os comentaristas na TV se confundem às vezes com isso aqui. Esses dois conceitos são diferentes. A vantagem comparativa que você pode ter significa realizar uma atividade, produzir algo, onde você faz isso de forma... Por exemplo, na Flórida, eles não produzem carros ou celulares, mas eles produzem muita laranja. Se eles produzem laranja lá e vendem para Ohio, onde produzem carros da marca Toyota e Nissan, por exemplo, nós podemos fazer a seguinte pergunta: quais são as raízes desse milagre chinês? Se vocês ouvirem os líderes do governo chinês, eles dizem: são as nossas políticas autoritárias. Nós orientamos a sociedade e a economia de forma sábia. Outros, como nossos amigos, e Shen Yang diria isso também, é o liberalismo econômico relativo. O que nós temos, então, é um fenômeno complexo, onde temos que dizer o que é responsável pelos elementos. E Shen Wan e outros, entre os economistas chineses, dizem que é o liberalismo econômico relativo que é responsável pelo milagre chinês. Como ele diz, o grande aumento na liberdade econômica. E uma coisa que nós observamos é a disparidade de renda e riqueza internamente na China são responsáveis ou se devem a diferentes políticas em diferentes partes. Temos mais liberdade nas zonas costeiras, onde há muita prosperidade, e menos liberdade econômica, mas no interior da China. Ou seja, temos um modelo perfeito para testar isso. As partes menos livres do país se saíram pior e as mais livres se saíram bem melhor. A evolução espontânea das instituições que só posteriormente foram reconhecidas e formalizadas pelo Estado. Muitas pessoas dão crédito ao Deng Xiaoping pelo crescimento econômico na China. Eu acho que isso é um erro. Ele viu um desfile e foi lá na frente para ser o líder. Mas esse desfile foi organizado pelo povo chinês, que estava liderando os coletivos, com os sistemas coletivos, e que foram inovadores para fazer negócios de forma inovadora, desmantelando de forma espontânea o sistema central, sem orientação do governo. Depois, o governo chinês começou a reconhecer essas relações no Código Legal e na Constituição. Eu vou rapidamente passar porque é chamado consenso de Beijing. Vocês conhecem o consenso de Washington, que é identificado com uma certa política formulada em Washington, com o banco, onde estão as sedes do Banco Mundial, significa taxa de câmbio flutuante e a flutuação é leve na China, liberalizar as oportunidades de investimento, mas na China isso é feito de forma muito seletiva. Certos setores não foram liberalizados nem abertos a investimento estrangeiro. Privatização de empresas, no caso da China, não as grandes estatais, as pequenas e médias empresas estatais foram privatizadas, mas as grandes continuam nas mãos do Estado. Garantias para direitos de propriedade. Na China, às vezes, há garantias melhores para os estrangeiros do que para os próprios chineses, o que é uma distorção horrível do sistema econômico. Políticas comparáveis são as taxas de juro. Outra grande diferença lá em cima, se afastar dos subsídios de forma geral, mas na China eles ainda têm capital direcionado pelo governo para certos setores privilegiados, não só a infraestrutura, mas recentemente a indústria do aço. São comparáveis a outras áreas, uma no qual o
consenso de Pequim foi mais liberal que o de Washington é mais liberalização unilateral do comércio. Não esperaram que a OMC liberalizasse grande parte das restrições ao comércio. Algo aqui que surgiu há pouco, que é uma das coisas que as pessoas mostram como sendo um benefício do modelo chinês. O governo chinês tentou uma recentralização da economia, considerando o aperto de crédito, utilizando o Banco Popular da China, o Banco Central da China e os grandes bancos estatais para injetar uma quantidade enorme de crédito no mercado. E esse crédito foi principalmente para empresas estatais em setores-chave. Por exemplo, o setor siderúrgico permitiu que essas empresas estatais adquirissem empresas privadas. E eu devo dizer que o chamado consenso de Washington não é seguido nem mesmo em Washington, onde, graças ao Federal Reserve, temos grande intervenção no mercado de crédito e, recentemente, nacionalização da GM. Então, o que devemos seguir? O consenso de Washington ou o consenso de Beijing como modelo para desenvolvimento econômico? Eu gostaria de propor que há uma terceira alternativa, o consenso de Porto Alegre. Liberalização unilateral do comércio, disciplina fiscal, governo limitado, proteção dos direitos da propriedade, seja de estrangeiros ou locais, dinheiro sólido, concorrência livre e liberdade. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Palmer. Agradecendo, então, a participação inicial do Sr. Tom Palmer. Em seguida, já então anunciamos a participação do Sr. Fernando Navarrete, que é formado em Economia com louvor pela Universidade Complutense de Madrid e economista do Banco de Espanha. Economista licenciado do Banco de Espanha, correto? Realizou seus estudos de pós-graduação em Economia e Finanças no Centro de Estudos Monetários e Financeiros e em Segurança e Defesa pela UCM, Centro Superior de Estudos da Defensa Nacional. Além disso, participa do Programa de Liderança e Gestão Pública da prestigiosa Escola de Negócios IESE. Além da sua atividade profissional desenvolvida junto à Direção-Geral de Regulamentação do Banco de Espanha, de onde se encontra de licença, como eu referi, Navarrete também trabalhou como editor, foi membro do Conselho de Redação da revista Estratégia Global e é autor de diversos artigos científicos. Entre suas publicações se destaca o livro Transparência Pública. Atualmente, ele é diretor de Economia e Políticas Públicas da FAES, entidade espanhola bastante reconhecida por todos. Então, por favor, Sr. Navarrete. Muchísimas gracias a todos ustedes. Permítanme empezar agradeciendo al IEE por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, por haberme dado la oportunidad de disfrutar de su magnífica ciudad, de su gastronomía y de sus gentes, de todos ellos, sean masculinos o femeninos. Ha sido para mí un verdadero placer. Y agradecerles también por la oportunidad de aprender todo lo que he aprendido en estos días y en particular por reforzarme en una idea, y es que los españoles somos comparativamente torpes en la comprensión del lenguaje. Menos mal que han hecho la explicación de la diferencia entre ventaja comparativa y absoluta. Somos comparativamente torpes, lo cual significa simplemente que los brasileños son especialmente dotados para las lenguas y, por tanto, me han recomendado que haga mi presentación en español, dado que ustedes entienden mucho mejor el español de lo que yo reconozco que no entiendo mucho el portugués. Por lo tanto, sin embargo, la presentación que les he preparado sí la tienen en inglés para aquellos que les sea más dificultoso, bueno, pues puedan seguirlo en inglés. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es básicamente comentar otro estudio de caso sobre país que se abre al exterior. En la presentación anterior hemos visto la experiencia china, bueno, como una experiencia
exitosa con sus pros y sus contras. Bueno, pues yo voy a exponerles otra experiencia, creo también exitosa, como es el caso español, pero que es sustancialmente diferente a la experiencia china. Yo creo que España, sin ser exagerados y a pesar de las dificultades que actualmente está sufriendo la economía española y la economía europea en general, yo creo que en perspectiva histórica, si lo vemos con cierta perspectiva de medio y largo plazo, se puede catalogar como una historia de éxito. ¿Y de éxito basado en qué? Basado en la liberalización y en la inserción en la economía global. Yo creo que esas son las dos claves fundamentales del éxito histórico de España en el siglo XX y principios del siglo XXI. Hay que entender que la España que surge después de su guerra civil y después de la guerra mundial es una España cerrada al exterior. En España lo llamamos el periodo de la autarquía, es el encerramiento en sí mismo. Es un país que tiene un estricto control estatal, tanto de los flujos de exportaciones como de los flujos de importaciones y, por lo tanto, por ende, de los flujos de capital. Yo creo que hay que entender, en el año 1959 ocurre algo, un evento que cambia el curso de la historia de España. Y este evento ha pasado también en muchos otros países latinoamericanos y es una crisis de la balanza de pagos. Hay una grave crisis de la balanza de pagos ante la cual un régimen autoritario, como el del régimen del general Franco, tiene que tomar una decisión. Y decide tomar, yo creo, el camino correcto, y es lanzar a España por la senda de la apertura. Y a partir de ahí se desencadenan una serie de fuerzas en la sociedad española que al final acaban liderando el cambio económico, pero también el cambio político y social. Muy brevemente, porque no quiero darles una lección de historia española, que tampoco sería yo el más adecuado para hacerla, simplemente los hitos principales de este camino. En el año 1959, a consecuencia de esa crisis en la balanza de pagos, se produce en España lo que llamamos el Plan de Estabilización, que básicamente, para que se entienda, es el abandono de los planes y los programas de crecimiento basado en la sustitución de importaciones. Ese proyecto, que luego muchos países latinoamericanos han seguido años después, es abandonado por completo. Y lo que se hace es una primera liberalización del mercado interno español. Como digo, una vez que uno empieza el proceso de apertura, es como abrir una cañería de agua, es muy difícil luego taparlo. Y una vez que hemos iniciado el proceso de apertura en el año 59, van a seguir otros pasos de apertura en los años siguientes. En el año 1971 lo que se firma es un acuerdo preferencial de libre comercio con los países entonces miembros de la Comunidad Económica Europea. España, por sus condiciones políticas, no podía ser miembro del mercado común europeo, pero lo que sí podía hacer era disfrutar de las ventajas del libre comercio con todos esos países. Y en el año 1971 España se abre al exterior en el comercio internacional. Posteriormente, dado que en el periodo entre el año 71 y el año 86 se ha producido el cambio político, se ha producido la transición política, España ya puede acceder a la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. Y ahí, en el año 1986, España accede a la Unión Europea y se convierte, se integra en lo que se llama el mercado común europeo y empieza a disfrutar de todas las ventajas del mercado común y, sobre todo, de la importación de lo que es toda el conjunto de normativa europea, que claramente era superior a la normativa que había a nivel nacional. Y finalmente, el último estadio de ese proceso de integración de España en la economía mundial y en particular en la economía europea es en el año 1998, en el cual España consigue satisfacer los criterios para acceder a la moneda común europea, al conocido como el euro. Esto tiene una importancia capital, dado que es el final del trayecto del proceso de integración de la economía española en la economía mundial, porque supone un shock extraordinario de estabilidad en el lado fiscal y monetario. Supone estar en el euro, impone unas nuevas reglas al comportamiento de las políticas públicas. Y en este
periodo que les he contado de sucesivas reformas, España sufre una transformación interna muy fuerte. Ya hemos visto que ha habido una transformación política y desde el punto de vista económico, España deja de ser un país subdesarrollado, agrícola, para pasar a ser un país desarrollado, basado en la industria y en los servicios, y que yo creo que legítimamente podemos decir que es un país plenamente desarrollado y con mucha cohesión social. Ahora, ¿cuál es el papel de la inversión extranjera en este proceso? Pues yo creo que es clave y yo creo que hay que entenderlo, que sin el papel de la inversión extranjera hubiese sido imposible hacer este proceso de apertura. Yo creo que tradicionalmente la visión que los economistas que no siguen a Mises o que no han leído a Mises o que tienen una tradición de pensamiento distinta, pues ven la inversión extranjera como la forma de incrementar el stock de capital de una economía sin renunciar a consumo presente. Y entonces el argumento que se hace es, bueno, incrementamos el volumen de capital en la economía, eso incrementa el volumen de capital por trabajador empleado, eso lo que hace es incrementar la productividad de la economía, el potencial de crecimiento y incrementa el PIB per cápita. Esa es la historia que un economista neoclásico normalmente te cuenta de la inversión extranjera directa. Pero como ya nos han señalado en la presentación anterior y en paneles anteriores, la inversión extranjera directa es mucho más que eso. Eso es una visión, podríamos decir, de corto plazo, de modelo económico que explica poco. La inversión extranjera directa hay que entender que lo más importante es lo que lleva asociado. La inversión extranjera directa lo que lleva asociado es nuevo conocimiento, y eso es la parte más importante. Y es un nuevo conocimiento que viene del exterior, que se introduce en una economía y que puede ser replicado. La gran magia del conocimiento es que porque uno tenga el conocimiento y lo use, eso no impide que otra persona pueda usar ese mismo conocimiento. Es un recurso que no se agota. De ahí, muchos economistas han construido grandísimas teorías sobre la economía del conocimiento. Bueno, pues esto está en el centro de la importancia de la inversión extranjera directa. Al final, la inversión extranjera directa lo que introduce en los mercados locales, introduce innovación, introduce nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, nuevas ideas y, sobre todo, nuevas personas. Al final, lo que conseguimos es introducir a una economía previamente cerrada en las cadenas globales de valor. Y lo ha explicado muy bien el anterior ponente de cómo en el iPhone al final es una cadena internacional de ensamblaje lo que tenemos. Bueno, hay que introducirse. La inversión extranjera directa es lo que permite a una economía introducirse en esas cadenas globales del valor. Muy importante con respecto al marco jurídico en el que nos movemos. La inversión extranjera directa exige el cumplimiento de la ley, que haya reglas claras, previsibles y que se cumplan para todos. Y no en todos los países ha existido eso siempre. Una vez que abrimos la puerta a la inversión extranjera, introducimos una corriente que demanda que el Estado de Derecho funcione. Y eso es un factor de crecimiento de primer orden de magnitud que no podemos ignorar. Finalmente, lo que introduce la inversión extranjera directa, y se ha comentado también previamente, introduce unos mayores niveles de competencia en los mercados locales. Y no es solo la competencia que se observa, no es solo las nuevas empresas que entran, es sobre todo la amenaza de los nuevos entrantes. Eso es lo que verdaderamente disciplina a los productores locales. Por lo tanto, en conclusión, hay que entender que la inversión extranjera directa es un shock externo de oferta de primer orden de magnitud que incrementa el potencial de crecimiento de la economía mucho más de lo que los modelos tradicionales económicos han puesto encima de la mesa de forma tradicional. Si pasamos a la experiencia particular española, podemos decir que ha aportado a España en concreto la inversión extranjera directa. No solo en el pasado, sino incluso ahora en el presente, que España ya es una economía plenamente desarrollada, tenemos que la inversión extranjera directa sigue siendo un factor de crecimiento del potencial tecnológico de la economía de primera magnitud. No se explica el crecimiento de la inversión en alta tecnología en España si no lo intentamos explicar con el papel de las empresas extranjeras. Sigue siendo un papel absolutamente prioritario.
Haciendo un poco de historia, podemos entender qué características ha tenido la inversión extranjera directa en España. Y yo creo que es importante entenderlo porque va cambiando a lo largo del tiempo a medida que la economía se va desarrollando. Si nos situamos en los principios de los años 80, cuando España ya cumplía las condiciones políticas para acceder al mercado común europeo, pero todavía estaba en negociaciones con la Unión Europea, los inversores extranjeros lo que vieron en España es una forma muy barata, en términos de salarios, de posicionarse en la expectativa de una futura entrada en la Unión Europea. Era una forma muy barata de construir plantas productivas que posteriormente podían vender sin barreras arancelarias en el mercado común. Posteriormente, España cumple esa expectativa y efectivamente entra en el mercado común europeo. Precisamente por el efecto de ese shock de oferta que ha recibido la economía española, lo que tenemos es un crecimiento desorbitado de la demanda interna. Son los famosos años, segunda mitad de los 80, donde se decía que España había un ministro de Economía, socialista además, que decía que España era el país donde era más fácil y había más posibilidades de hacerse rico. Bueno, pues eran años de crecimiento desorbitado que, por supuesto, atraía a la demanda, a la inversión extranjera directa para satisfacer a esa nueva demanda que había en el mercado local. Por supuesto, cuando uno hace excesos de política fiscal y le mete a la demanda interna unos crecimientos absolutamente insostenibles, aquello acaba mal. Ustedes lo conocen bien en sus países, en España pasó exactamente igual. Aquello acabó con una crisis fiscal, con una crisis cambiaria, con 4 devaluaciones y con un desempleo del 23% de paro. La historia pasa igual en todos los sitios donde se hacen malas políticas. Tengo unos cuantos gráficos sobre el tamaño de la inversión extranjera directa en España. Yo creo que no son muy relevantes, simplemente señalar muy brevemente que estamos hablando de que España atraía allí por los años 90 y luego en los años 2000 atraía del orden del 7 o el 8% de la inversión extranjera directa de los países de la OCDE. Es un tamaño muy importante en relación al tamaño de la economía española, que no viene a representar más allá del 2% de la economía global. Lo único que quiero decir es que España era un país muy abierto al exterior. Tenemos varios indicadores que reflejan este grado de apertura. Con respecto a quiénes eran los que invertían en el mercado español, básicamente eran el resto de socios comunitarios. Y se invertía fundamentalmente en el sector servicios. Pero más allá de los datos que lo tienen en la presentación y que son datos públicos y que pueden consultar en el Ministerio de Industria español, yo creo que hay que entender el cambio que se produce en la economía española con el acceso al euro, que es el proceso donde entiendo, desde mi perspectiva, que España se convierte en un miembro de pleno derecho de la economía global. Como ya he dicho, la integración en el euro es la etapa final de un largo proceso que empieza en el año 1959. Y esa etapa final, esa última estación del tren, debería de haber exigido un completo cambio en la mentalidad de hacer las políticas públicas. De hecho, gran medida de los problemas que está sufriendo actualmente la economía española, al igual que la economía griega o la economía portuguesa, precisamente radican en no haber entendido la naturaleza de final de trayecto de esta inserción en la economía mundial. Porque al final, ser miembro del euro exige, promueve y exporta políticas de estabilidad fiscal y monetaria. Si alguien pretende comportarse dentro del euro como lo hacía fuera del euro, está condenado al fracaso. Y ese es el gran drama que tiene actualmente la Unión Europea y la eurozona en particular. Porque al final, ¿qué supuso la entrada de España en el euro para la economía española? Pues básicamente, como lo que hicimos fue importar la credibilidad y la estabilidad de los países más fiables del resto de Europa, digámoslo claramente, Holanda y Alemania en particular, al final eso lo que produjo fue una reducción estructural, no coyuntural, de los tipos de interés en la economía española, de aproximadamente unos 7 puntos porcentuales. Claro, estamos hablando de 700 puntos básicos. Y esto generó una nueva oportunidad para la economía española, que fue pasar de país receptor de inversiones a país exportador de inversiones extranjeras.
Estamos hablando de una economía como la española, que anteriormente era receptora de flujos de inversión, que llegó a suponer el 8% del total de inversión extranjera realizada por países de la OCDE. Como digo, España apenas supone el 2% de la economía mundial. España llegó a ser, en la región latinoamericana, el segundo inversor mundial solo después de los Estados Unidos. Yo creo que eso exigiría una explicación, porque por tamaño no se puede explicar. Y aquí tenemos una explicación, yo creo que más comprensible que lo que tradicionalmente se dice, que es que tenemos afinidades culturales. Bueno, las afinidades culturales existían desde hace 200 años, o sea que uno no puede decir que el factor esencial para explicar la inversión extranjera es las afinidades culturales. Yo creo que hay que ir a razones más de fondo. España había completado con anterioridad un proceso de liberalización y privatización, tenía un crecimiento de la demanda interna muy importante, eso generaba en las empresas españolas abundantes cash flows. Además, el acceso al euro nos permitió a las empresas españolas tener acceso a una financiación en euros extremadamente baratas, y a la vez teníamos en los mercados latinoamericanos un proceso incipiente de privatización y liberalización. Por lo tanto, esto generaba que España tenía recursos y tenía capacidades para invertir en los mercados latinoamericanos, en particular en aquellos sectores que se estaban privatizando. Y hay que entender que esto no solo le pasaba a España, había muchos otros países que habían accedido al euro y que tenían acceso a financiación barata. ¿Por qué fue España precisamente el país que invirtió en Latinoamérica? Yo creo que hay que entender que el panorama que había en los países latinoamericanos cuando iniciaban su proceso de liberalización era muy similar al que había tenido España unos años antes. Las empresas españolas sabían cómo hacer negocios en entornos de desinflación, de crisis recurrentes en la balanza de pagos, donde se está produciendo un proceso de privatización fundamentalmente orientado a la obtención de recursos públicos. Todo eso las empresas españolas ya lo habían vivido en su mercado local. Por lo tanto, sabían cómo hacer negocios en ese entorno. Sin embargo, otros países desarrollados, ese capital social lo habían perdido en sus empresas. A un americano no le preguntes cómo se hace negocios en un entorno bastante regulado, donde la inflación es siempre un riesgo, donde tienes ese intervencionismo estatal, porque no lo entienden. Es complicado de entender. Para un español es cristalino. Eso era como me lo hacían a mí hace 15 años. Bueno, pues se trata de exportar esa capacidad gerencial aquí. Y claro, España entró donde había posibilidades de entrar. Entró en aquellos sectores que se estaban privatizando, o aquellos como el sector bancario, donde había una necesidad de recapitalización, igual que existe ahora, precisamente porque había habido en el pasado subsiguientes crisis financieras. Por lo tanto, España lo que hizo fue aprovechar las oportunidades que había. Pero ¿cuál fue el factor clave de política económica que le permitió a España dar este salto a los mercados internacionales? Pues yo creo que hay que aprender una lección. Y es igual que el dicho de no taxation without representation, yo creo que hay que hacer en el proceso de liberalización y privatización la siguiente lección. Es no liberalization without privatization and no privatization without liberalization. Yo creo que esto es y esta receta se ha incumplido a ambos lados del Atlántico. Si hacemos una liberalización sin privatización, como por ejemplo se ha hecho en muchos sectores, por ejemplo en la economía francesa, en muchos sectores, en muchos mercados europeos has tenido eso, has tenido liberalización sin privatización. Al final lo que generas es ese crony capitalism, ese capitalismo de las grandes empresas, donde hay los campeones nacionales, donde la relación entre el Estado y las grandes empresas es muy estrecha, y eso al final genera graves distorsiones y pérdidas de bienestar para los ciudadanos. Si no cumplimos con el requisito número 2, es decir, si lo que hacemos es privatizar y no liberalizar, como ha pasado desgraciadamente en muchos países latinoamericanos,
lo que tenemos es que los consumidores finalmente no reciben todos los beneficios del proceso de liberalización y se genera la sensación de oportunidad perdida. Y al final se generan malas actitudes de la ciudadanía en general hacia los inversores extranjeros. Y de todo esto hemos visto en muchos procesos de privatización en Latinoamérica. En España también hemos cometido estos errores. Antes del año 1996 tuvimos efectivamente privatización sin liberalización. No fue hasta después del año 1996 donde se entendió que estas dos cosas tienen que ir necesariamente juntas, liberalización y privatización, siguiendo el ejemplo del Reino Unido con Margaret Thatcher en los años 80. Y de este proceso exitoso que combinó liberalización y privatización es de donde precisamente emergen las grandes empresas españolas que han sido protagonistas de la inversión en Latinoamérica y en particular en países como Brasil, como es Telefónica, BBVA, Endesa, Repsol, etc. Si me permiten, aunque se está acabando mi tiempo, una mirada hacia el futuro, porque hasta ahora básicamente hemos mirado hacia el pasado, hemos extraído algunas lecciones de la experiencia española que espero sean útiles para la conducción de la política pública en Brasil, pero yo creo que hay que mirar al futuro y son las consecuencias de la crisis financiera. Al final tenemos que entender que estamos en un punto crítico de la historia económica, igual que lo estaban en los años 30. La actual arquitectura y regulación financiera ha demostrado ser inadecuada para dar respaldo al incremento en los flujos financieros y de exportaciones e importaciones de la economía globalizada. Por lo tanto, tenemos que entender que hay que dar una respuesta adecuada y muchas de las que se están dando son profundamente inadecuadas. Y una respuesta profundamente inadecuada a los retos que se nos plantean, al final amenazan con dos cosas. La primera es la que preocupa a casi todos los gobiernos, que están mirando en el corto plazo, y es extender en el tiempo la recesión económica y hacerla más profunda. Yo sé que eso es importante, yo sé que eso afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, pero más importante y porque afecta más a la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos que preocuparnos por el potencial de crecimiento de las economías después de la recuperación. Y casi todas las políticas de neointervencionismo que se están poniendo en marcha lo que hacen es que ponen en peligro, erosionan ese potencial de crecimiento de las economías que el proceso de globalización y de interdependencia que ha generado nos ha dado en los últimos 20 años. Hay que evitar ese riesgo y, por tanto, agradecer al IEE que haya organizado estas conferencias y que nos permitan conjurar estos peligros. Muchas gracias. Agradecemos a participação inicial do senhor Fernando Navarrete e, em seguida, já passamos então a palavra ao senhor David Neeleman, que é filho de um repórter da United Press International, que na época estava trabalhando no Brasil. Nos Estados Unidos, Neeleman começou a vida profissional vendendo pacotes turísticos para o Havaí, depois foi trabalhar na Morris Travel, que acabou sendo comprada pela Southwest. Na indústria da aviação, várias inovações são atribuídas a David Neeleman, entre elas a invenção do bilhete eletrônico e a TV ao vivo a bordo das aeronaves. Foi ele quem criou a Live TV, empresa que produz e opera um sistema de TV ao vivo para aviões. Fundou a Azul em janeiro de 2008 para oferecer no mercado brasileiro a mesma qualidade de serviço que os seus clientes dos Estados Unidos e do Canadá já se acostumaram através da famosa JetBlue. A empresa já conta com 15 aviões, 1.738 funcionários e já transportou mais de 2.500.000 clientes no seu período de operação no Brasil. Com a palavra, então, o senhor David Neeleman. Tem muita gente aqui. Tudo bem? Primeiramente, desculpe para sotaque. Eu não vou falar inglês, eu vou falar em português, mas eu vou falar em português simples.
Mas eu estou muito feliz para estar aqui e falar sobre que eu encontrei fazendo negócios aqui no Brasil. É uma coisa bem interessante sobre nossos investimentos aqui. Eu nasci aqui em São Paulo, tenho passaporte brasileiro aqui na bolsa, se quer ver. Mas eu fui embora quando eu tinha 5 anos de idade. E meus pais são gringos, então só falou inglês em casa e eu esqueci de falar português. Então, eu voltei como um missionário da igreja Mormon e teve que aprender português de novo, mas isso foi 30 anos atrás no Nordeste. Então, esse é porque eu falo português assim. Desculpe. Eu voltei, aprendi português, mas eu tenho grande amizade para o Brasil. Eu sempre ouvi, o futuro do o Brasil, o futuro é futuro no Brasil sempre será. Vocês sabem o que é. Mas eu acho que realmente o futuro chegou aqui no Brasil e temos grandes oportunidades aqui, o crescimento do classe C, eu sou muito animado sobre isso. A criação dos consumidores, as pessoas que estão comprando primeira casa, primeiro carro. Então, parece, quando eu volto no fim de semana para os Estados Unidos, que os Estados Unidos está no fim e nós estamos no início aqui. Então, tem as pessoas que pensam, o que eu vou fazer com 4 carros, 3 casas, tem que vender tudo, tem dívidas muitas. E aqui as pessoas estão iniciando, as pessoas que estão viajando pela primeira vez pelo avião. Então, estou muito animado. Mas tem muitas coisas que eu encontrei aqui. Quando eu tinha 19 anos, morando em João Pessoa, Brasil, eu visitei um Bom Preço. Eu vi um carrinho para nenê, uma coisa que eu vi, o preço, eu fiquei assustado, porque o preço da mesma coisa aqui no Brasil foi 4 vezes mais caro do que nos Estados Unidos. Eu pensei, puxa, essa economia foi feita para 30 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas. E se nós podemos abaixar o custo desse produto, tem muita gente que precisa, tem muita mais gente que compraria e precisaria mais fábricas e mais pessoas trabalhando que podiam comprar mais coisas. Então, o grande milagre dos Estados Unidos é que quase todo mundo é consumidor. Então, tem gente pobre lá também, mas tem mais gente que pode comprar mais coisas. Então, nós precisamos mais pessoas trabalhando, porque todo mundo está comprando as coisas. E a primeira percepção que eu tinha lá em 30 anos atrás, ainda estou vendo algumas dessas coisas, está mudando bastante, mas estou vendo as mesmas coisas. Quando nós chegamos aqui, os tarifas de aviação foi 650% mais caro do que os Estados Unidos. E quando eu comecei a comprar as telefones, todas as coisas que nós precisávamos para começar nossa empresa, eu comecei a ver que quase todas as coisas aqui foi mais caro do que nos Estados Unidos. Eu li ultimamente que uma conexão do internet aqui em São Paulo, e somente 13% das pessoas que moram no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem conexão, high speed, conexão para a internet. Porque é 10 vezes mais caro do que nós pagamos em Nova York. Então, essas são coisas que eu acho que está impedindo nosso país indo para frente. E investimento estrangeiro que vem aqui para começar novas empresas, para competir com as empresas que estão aqui. Claro que temos mais impostos aqui. Nessa reportagem que eu li, que é 10 vezes mais caro para a internet em São Paulo, mas os impostos são 50%, essa diferença. Eu sou um grande criador, se as coisas são mais baratas, as pessoas compram mais, e se eles compram mais, você vai precisar mais pessoas para produzir essas coisas. E quando você precisa mais pessoas vai ter o emprego
como o salário mais alto, eles vão comprar mais coisas e esse vai ajudar todo mundo que mora aqui em nosso país para crescer e desenvolver a vida deles e para ter uma qualidade de vida melhor de que teve nos tempos passados. Então, o que nós estamos fazendo com a Azul, quando eu cheguei aqui, eu pensei, puxa, com investimento estrangeiro, mas nossos investidores, tinha investidores brasileiros, o nosso maior investidor hoje é Grupo Busano, que é uma empresa brasileira, a Júlio Busano. Então, tinha investidores brasileiros junto com os investidores americanos e o Fundo Gávea também, que foi o dinheiro estrangeiro, mas dentro da empresa brasileira. Mas se não fosse para nossos investidores tendo confiança em mim, porque eu sou, por causa das leis brasileiras, eu tenho que ter todo o controle do investimento deles. Eles não podem ter controle do dinheiro deles, porque dentro do Brasil tem uma lei que o controle da empresa das linhas aéreas só pode ser 25%, está mudando para 49%, mas não pode ter controle. Mas sem essa confiança em mim, porque eu sou brasileiro, eu investi também bastante, 13 milhões de dólares, pessoalmente, de meu próprio dinheiro, mas não podia fazer com somente meu dinheiro. Eles tinham que ter confiança em mim para fazer. Sem isso, sem esse investimento dos Estados Unidos, combinado com o investimento aqui do Brasil, o Azul não existia hoje. Então, eu cheguei aqui com, que hoje é 235 milhões de dólares na bolsa, para começar uma empresa aqui no Brasil, e fiquei assustado que não tinha nenhuma empresa naquela época que comprou avião brasileiro, o Embraer. Por que ninguém está voando o Embraer aqui no Brasil? Porque eu já tinha comprado essa aeronave lá nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o melhor avião do mundo, mais confortável, que as pessoas que já viajou Azul sabem isso. É mais confortável, é uma tecnologia bem melhor do que os outros têm. Eu acho mais novo, economia, por causa dos impostos nós temos no combustível, nós precisamos mais economia dos motores também, porque o CMI é tão grande aqui, tão caro, especialmente em São Paulo. Então, começamos e o que eu vi? Não tinha aviões brasileiros, não tinha outra coisa, não tinha muitos voos diretos entre grandes cidades. Você sabe que entre Porto Alegre e Belo Horizonte não tem voo direto, sem escala, até junho, quando a gente vai começar. 2 vezes por dia. Os mineiros podem voltar para casa e visitar, que moram aqui. Os gaúchos podem vir aqui para visitar a família e podem fazer negócios. E pode vai e volta no mesmo dia, fazer negócios. Não tem que ficar pernoite lá em Minas Gerais, mas se quer comer pão de queijo, pode fazer. Então, o que nós fizemos em um ano? É que eu falei, puxa, o mercado aqui do Brasil, os tarifas, eu encontrei 2 empresas que tinham mais de 90% do mercado. Não tinha muitos, faltou entre os 25 maiores cidades do Brasil, só tinha voos diretos sem escala para 22-3% dessas 25 cidades. Quase 80% não tinha voos diretos, como Belo Horizonte para Porto Alegre. Então eu falei, quando nós estudamos esse mercado, eu falei, esse mercado deve ser 3 ou 4 vezes maior do que é hoje. Tinha naquela época 50 milhões de pessoas viajando, e esse número deve ser 150, 200 milhões de pessoas. Imagina
a economia brasileira, como seria melhor se tinha 3 ou 4 vezes mais pessoas viajando. Porque os salários que nós pagamos, um salário que é 8 ou 9 vezes no médio mais do que o salário mínimo, que vai ser, a fim desse ano, 2.600 pessoas trabalhando na Azul. Então, desenvolvimento no interior de São Paulo, quando nós chegamos para voar lá no aeroporto de Viracopos, tinha 18 voos por dia. 18 voos por dia, hoje tem mais de 100 voos por dia saindo de lá. E o crescimento desse aeroporto é 360%, dezembro a dezembro. E quando os aeroportos de São Paulo cresceu 15% e 21%. E quando eu voei hoje, falei com todos os nossos clientes no abordo, falei, você estaria viajando hoje se não fosse para Azul? Você estaria viajando hoje se não fosse para Azul? Esse é muita gente que está voltando, que vai chegar aqui, vai comer carne, vai ficar nos hotéis, vai gastar dinheiro aqui nessa cidade. E 85%, quando nós fazemos essa pergunta, nós estaria viajando se não fosse para Azul naquele dia. As pessoas que viajavam uma vez por 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, estão viajando todo mês, 3 vezes por mês. E para ajudar isso, a gente lançamos um programa chamado Passaporte Azul, que nos últimos 2 meses, de março a abril, por R$ 899, você podia viajar quanto quiser. Tem um cara que viajou e vai viajar 63 vezes em 2 meses. Eu não sei o que ele está fazendo, eu não quero perguntar. Não sei que ele está correndo, está levando alguma coisa aqui para lá. Mas esse desenvolvimento é importantíssimo para o país. Então, vai continuar de crescer. Mas vocês acham que hoje, eu vou falar sobre investimento estrangeiro também, porque eu tenho uma posição bem diferente de que no privatização, talvez, de que os aeroportos. Porque eu tenho, daqui 5 anos, se nós temos 3 vezes mais pessoas viajando aqui no Brasil, nós, dentro de nosso país, a gente vai precisar mais de 300 aeronaves, pelo menos. 300 a 400 aeronaves. Vai precisar 4.000 pilotos. Você tem um filho que gosta de aviação, paga para ele para começar de estudar para ser piloto, porque vai precisar bastante. Porque tem uma lei aqui no Brasil que os estrangeiros não podem voar aqui no Brasil. Esse vai criar um gargalo bem grande, eu acho. Então, estamos pensando sobre isso. Mas a infraestrutura que nós temos hoje aqui no Brasil, nos aeroportos, nós não temos a capacidade para voar todas as pessoas que vai querer voar quando nós criamos o mercado do tamanho que deve ser hoje. Nós temos um aeroporto em Congonhas que está voando 30 operações por hora. O aeroporto de LaGuardia, em Nova York, que é quase o mesmo tamanho, mas Congonhas tem 2 pistas que estão paralelo, ao lado. LaGuardia tem 2 cruzados, eles estão fazendo 71 por hora. E nós estamos fazendo 30 em Congonhas. E todo mundo pergunta, você não pode ir para Congonhas? Não pode, porque eles não estão utilizando o aeroporto como deve ser utilizado. Então, nós podemos usar os aeroportos melhor. Nós temos que é incrível para mim quando eu vejo os aeroportos como Porto Alegre. Eu quero voar para Porto Alegre e quero que o avião fique por noite. Nós não temos espaço para fazer isso. Não temos espaço? Como? Tem terreno, não tem espaço, tem lugar, mas não tem pátio. Vamos criar pátio. Então, o que eu aprendi é que, quando eu estudei isso, falei com o meu Ferreiro, tem muita gente boa lá, que tem muito bom conhecimento. Eles têm muitos grandes planos que eles têm que fazer, mas em Ferreiro, dentro do governo,
está amarrado. Tem as leis e as regras. Ela vai me dar uma nota aqui, mais 5 minutos. E está dentro do governo e tem as leis e regras que o presidente lá é muito bom. Ele sabe o que tem que fazer. Tem conselho de administração, mas porque ele é dentro do governo, ele tem que cumprir com as leis 886 e de procuração que demora 1 ano para pintar um pátio. Nós tínhamos 10 ônibuses, aumentamos o aeroporto 360%. Falamos para a Infra, precisamos de novos ônibuses para levar mais gente para o pátio. Tá bom, trouxe 10 ônibuses. E tinha o contrato com os motoristas, que eles mudaram. E outra empresa que tinha o contrato falou, não foi justo, ele tinha direito para entrar na justiça e demorou o processo mais de 1 ano. Os ônibus se sentou lá, nossos voos estavam atrasando um pouco, tinha gente andando para o avião, porque alguém entrou na justiça e parou tudo. Então, tudo bem, pode entrar na justiça, mas não pode parar tudo. Tem que mudar isso. Então, minha ideia, sabe que não tem nenhum aeroporto de importância nos Estados Unidos que é privatizado. E tem uma política nos Estados Unidos que diz, nós não queremos que os aeroportos ganhem lucro. Todos os aeroportos de importância são do Estado ou são das cidades. E tem uma lei federal que diz, você pode criar o que quiser aqui, mas não pode tirar lucro, porque se eles pudessem, alguém entraria lá e aumenta os custos para os passageiros que queriam viajar lá e atrapalharia e pararia o desenvolvimento da cidade. E eu tenho medo, se nós privatizarmos esses aeroportos aqui no Brasil, nossos ativos mais importantes, essas coisas únicas que nós temos, que alguém de França, de Alemanha vai entrar aqui. Quantos minutos eu tenho? Faltam 5 minutos. Tá bom. Eu vou falar rápido, mas devagarzinho, sotaque de gringo, seus pais. Então, eu tenho medo, se uma empresa francesa, Alemanha entra aqui, construir aeroporto, aumenta os preços, e ele vai querer ganhar lucro, e vai querer ganhar mais lucro, e ele vai cobrar isso das linhas aéreas, e nós temos que aumentar o custo de nossas passagens. E tem uma lei de princípio de aviação, o mais caro as passagens, o menos as pessoas viajam. E o que nós estamos vendo hoje, dentro de Viracopos, e todas as empresas que estão nessa região de interior de São Paulo, estão abrindo ramos das empresas deles em Manaus, em Fortaleza, em lugares que eles nunca pensavam de abrir ramos e escritórios das empresas deles. Eles estão crescendo bastante. E eu falei com um dono de uma empresa agora, voltando nesse voo hoje. Ele disse, eu comprei passaporte azul para todos os meus vendedores e falei, vai visitar todos os clientes esses 2 meses. Vai para Fortaleza, vai para Manaus, vai para esses lugares e visita nossos clientes. Então, criamos uma vantagem para as pessoas viajar para fazer melhor negócios. Ele disse que as vendas da empresa dele estão crescendo mais rápido do que qualquer outro tempo da história da empresa dele. Então, se nós não desenvolvemos esses aeroportos, se nós damos para alguém que vai aumentar nossos custos, você pode falar, mas a Argentina privatizou os aeroportos, foi um desastre. México foi um desastre. Inglaterra são os aeroportos mais caros do mundo. Então, se nós podemos separar Infraero do governo, pode ser dono, pode ser, não quero vender os ativos mais importantes do Brasil, que são coisas únicas, e dar poder para o Conselho de Administração, para ser completamente transparente, todos
os financeiros estão, todo mundo pode ver a renda, os custos, quem está ganhando os contratos, e depois pode trazer gente do fora do Brasil para ajudar o planejamento, as pessoas que já fizeram aeroportos em Nova York, em Dubai, em Japão, para planejar nossos aeroportos. A gente pode botar a renda que nós temos hoje de infraero e vender os dívidas, vender os bondes para o mercado. Pode vender em dólares, alguns como um juro bem menos, e em reais também com um juro um pouco mais alto. E pode hoje ganhar 20 bilhões de reais, nenhum centavo vindo do governo. Podia ser somente que o dinheiro que está gerado dentro hoje. Esse conselho pode decidir quais são os projetos mais importantes do Brasil que tem que ser feito hoje. Deixa as empresas brasileiras construir tudo isso. Vai ter milhares de pessoas que vai trabalhar nesses projetos, que vai ter mais dinheiro para gastar, para viajar. Então, eu gosto de investimento estrangeiro e podemos vender esses bondes para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, para o Brasil, tudo bem. Mas tem algumas coisas que eu acredito que não devem ser privatizados. E tem que ser fora do governo, mas no mãos de um conselho de administração, que seria bom se nenhum desses caras precisa de dinheiro. Estava Fulano, Maurício Botelho. Eu conheço muita gente aqui no Brasil que são muito sucedidos à vida, que gostaria de ajudar o Brasil a ir para frente. E se nós podemos ter 150 milhões de pessoas, 200 milhões... Estados Unidos tem 750 milhões de pessoas viajando pelo avião todo ano. Então, a gente podia fazer isso. Esse faz parte, grande e importante parte... 2 minutos? Tá bom, eu estou terminando agora. Faz uma grande parte que nós precisamos para aumentar nossa qualidade de vida e para ter muitas coisas melhores aqui no Brasil. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Nielemann. Vamos, então, dar início à parte dos debates. Já recebi aqui inúmeras perguntas para os nossos palestrantes. E a primeira delas é do Luiz, da Universidade da Amazônia, que pergunta ao Sr. Tom Palmer. Discorra, por favor, sobre o argumento de que investimentos estrangeiros em regiões pobres, na ausência de mão de obra capacitada, resultam na geração de alguns poucos empregos baratos, recursos naturais devastados e lucros remetidos ao exterior. É uma questão que, inclusive aqui no Brasil, aqueles que não aceitam ou não veem com bons olhos o investimento estrangeiro também acusam esse tipo de investimento, né, de que os lucros iriam para os países de onde vem o recurso, enfim, que ficaria no país do investimento poucos recursos, né, e poucos benefícios. Certo, isso funciona? Certo. Bem, é uma pergunta importante, a gente ouve frequentemente. Em certa medida, há um mérito na acusação. Isso é devido a uma falta de direitos de propriedade naqueles países. Então, peguem casos em que os recursos naturais na África, por exemplo, estão sendo explorados, não há direitos de propriedade envolvidos e o Estado geralmente dá uma concessão de monopólio a uma empresa estrangeira. Cada vez mais, aliás, as empresas estatais chinesas, que são muito ativas na China. Isso não é um investimento normal e o problema é que domesticamente, ou dentro do país, o governo está dando um monopólio a uma empresa estrangeira e, em segundo lugar, não está respeitando os direitos de propriedade das pessoas que vivem lá. Isto é uma questão muito grave, mas na medida em que é o investimento
para uma economia de mercado normal. A ideia de que todos os lucros são mandados para o exterior é um erro, é uma falácia econômica. O motivo é que o investimento vai para pagar salários mais elevados, com infraestrutura maior, etc. Uma das coisas que surgiu de estudos do Bureau Nacional de Pesquisa Econômica é que empresas estrangeiras que fazem investimentos em países estrangeiros geralmente pagam um prêmio muito grande em prêmios, 30% ou 40% mais em média do que empresas locais em países do terceiro mundo ou em desenvolvimento. Isso é porque querem atrair trabalhadores e você não pode vir lá e obrigá-los a trabalhar para vocês. Então oferecem salários mais altos, uma mistura de salários maiores e melhores condições de trabalho. Ar-condicionado na Índia, se você já trabalhar na Índia no verão, que isso é uma forma de renda muito importante, além dos salários muito mais elevados pagos por empresas estrangeiras que investiram na manufatura na Índia e em call centers e centros técnicos da Índia e assim por diante. Então, não quero dizer que essa acusação não tem mérito. Há um cerne de verdade muito importante. Quando os governos não trabalham direito, não protegem os direitos pessoais e de propriedade das pessoas nativas, isso é muito ruim e deve-se opor isso em nome do livre mercado, porque queremos direitos iguais para todo mundo e não deve haver monopólios especiais para investidores estrangeiros. Por isso eu digo que a gente não deve distinguir entre investidores estrangeiros e daquele país, devem ser tratados igualmente. Quando são dados privilégios especiais para estrangeiros, isso é injusto. Obrigado. Próxima pergunta para o senhor Fernando Navarrete. No final de 2009, a revista The Economist publicou uma matéria de 20 páginas intitulada Brasil Takes Off. Na sua opinião, esse é o sentimento da comunidade empresarial espanhola e europeia em geral em relação ao Brasil? Você entende que os incentivos governamentais têm um papel fundamental na atração de investimentos estrangeiros? Sí. Vamos a ver. La sensación de que va a dejar de ser verdad eso de que Brasil será el país del futuro y siempre lo será, eso va a dejar de ser cierto. Yo creo que hay masa crítica suficiente, yo creo que un conocimiento bastante extendido de que efectivamente este es el momento de Brasil. Parece ser, ¿no? Esto yo creo que, y se están viendo en las inversiones que ustedes están recibiendo. O sea, el mercado está asignando probabilidades a la probabilidad de éxito de la política económica en Brasil y al éxito de Brasil como país en su conjunto. Y yo creo que claramente sus acciones están al alza. Las acciones de Brasil como país, como nación, como sociedad, claramente cotizan al alza en el mercado. Dicho lo cual, el mercado generalmente, no sé quién será quien invierta en Brasil, no sé si serán empresas españolas, serán americanas, serán todas ellas, serán los chinos, eso nunca lo sabemos. Pero sí que es verdad que siempre que hay una oportunidad, alguien la aprovecha. Y claramente hay oportunidades en el mercado brasileño y lo están aprovechando. ¿En qué medida depende de incentivos públicos? Yo creo que en pequeña medida. O sea, el incentivo público tiene que ser el mismo que se ofrece a las empresas locales, y se ha comentado en la respuesta anterior. Lo que necesita Brasil para atraer inversiones es tener un adecuado marco regulatorio, respeto a las leyes, reglas claras y sencillas y que se hagan cumplir para todos. No reglas muy complicadas, complejas, intentando encontrar la mejora en el margen. Sencillez, claridad, respeto para todos. Y claramente los inversores internacionales acudirán y aprovecharán las oportunidades porque de ello depende su futuro. Hay que entender que muchos de los mercados domésticos son mercados en declive. Son mercados donde hay un envejecimiento de la población que es bastante generalizado en países
desarrollados, con la excepción de los Estados Unidos, que tiene una natalidad bastante vibrante. Y por lo tanto, si necesitas unas economías de escala grande, si necesitas operar en muchos mercados, la respuesta está en los mercados emergentes. Yo creo que esta oportunidad Brasil la va a aprovechar y de ello nos vamos a beneficiar todos. Gracias. A próxima pergunta é direcionada ao senhor Davi Niederman. E, na verdade, eu vou condensar aqui duas perguntas em uma, porque elas, no final das contas, acabam tratando do mesmo tema. No Brasil, a pergunta é do Vinícius, da Faculdade de Economia da Unicinos. No Brasil, há uma grande burocracia e uma alta carga tributária. É mais difícil ser empresário no Brasil do que nos Estados Unidos? A outra pergunta seria, na verdade, pedia para comentar sobre as suas dificuldades para iniciar as atividades da Azul no Brasil e traçar um comparativo em como se abre uma empresa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, quais são as facilidades e dificuldades em cada um dos lugares. Eu acho que, eu acho que para começar aqui o Brasil para a gente foi ótimo. O primeiro ligação que eu recebi foi de Solange, doutora Solange Vieira, do presidente de ANAC, convidando a gente, falando de bem-vindos, dizendo que vai abrir o Santos Dumont, queria que a gente entre bem rápido, bem logo, e que não precisava comprar outra empresa, podia fazer a aplicação para a Cheta, e nós recebemos em 8 meses. Foi ótimo. Mas quando agora que estamos indo, uma dificuldade para nós as coisas foi mais caro que nós pensamos. Foi interessante, porque vejo pessoas que estão ganhando menos dinheiro nos Estados Unidos, pagando mais para as coisas. Então, esse eu acho que é nosso desafio aqui. Outra coisa é que agora que os aeroportos estão abertos, estamos voando, estou vendo que falta um pouco de visão que nós podemos fazer com nossa infraestrutura que temos hoje. Depois do acidente, tipo o avião que saiu aqui de Porto Alegre, que foi para Congonhas, teve um acidente, a resposta do governo foi para fechar uma pista. Mas essa pista não tinha nada de ver com o acidente. Então, eu acho que para abrir e para fazer as coisas mais eficientes e para deixar o mercado ser mais livre, tem uma regra hoje em Congonhas, se o slot fica disponível, os que já têm 95% do mercado têm direito de receber 80% dos slots que fica disponível. Eu não sei que tipo de política é isso, mas não ajuda a concorrência aqui. Então, temos que usar que nós temos mais, temos que começar a construir mais. Temos tempo, tem bastante infraestrutura agora para uns próximos 5 anos. E em 5 anos nós podemos construir muitas coisas se nós começarmos agora. Então, esses são os desafios que nós temos, que eu estou vendo aqui como nossa indústria. Certo, obrigado. Próxima pergunta, Paulo Ebel, do Instituto Millennium, para o senhor Tom Palmer. Se o ambiente de negócios no Brasil fosse melhor para o pequeno e microempreendedor, isso ajudaria a reduzir a informalidade e a pobreza? Quais reformas são necessárias para se alcançar esse objetivo? Na verdade, eu queria aproveitar também para deixar à vontade todos os debatedores para comentarem, eventualmente, se acharem interessante as manifestações dos demais. Eu acho, se eu entendi bem,
O foco é que pequenas e médias empresas têm um papel especial numa economia. E eu quero contestar isso. Não creio que seja certo, realmente. O mais importante é ter as mesmas regras para todas as empresas e não ter distinções entre pequenas e grandes. Eu posso ter entendido mal a pergunta, mas se eu entendi bem, eu acho que transmite a ideia de que é algo muito especial a respeito das pequenas empresas. Pequenas empresas muitas vezes querem crescer e quando se tem uma regra diferente entre pequenas e grandes, o que acontece é que crescem até aquele limite e depois não crescem mais. E isso, na verdade, distorce a economia. Vocês ouvem isso muito nos Estados Unidos, pequenas empresas fazem tudo. Bem, na verdade, grandes inovações, mas grandes empresas também inovam muito. A chave deve ser que não deve haver obstáculos para começar um negócio e depois torná-lo tão grande quanto o mercado permita, sem ter de passar por regimes jurídicos diferenciais. Eu acho que isso realmente é a chave. O mercado deve ter um campo igual para todo mundo e não distinguir entre diferentes setores ou tamanhos. Thank you. Próxima questão, senhor Fernando Navarrete. A questão que todos querem saber é como a Espanha, que teve uma trajetória de muito êxito em um passado recente, encontra-se hoje, de certa forma, equiparada à Grécia, na tua situação econômica, Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, então, como os países com maior dificuldade na comunidade europeia. Esa es la pregunta de moda, ¿no? A nivel internacional. Vamos a ver, hay similitudes y diferencias entre esos países, pero no vamos a entrar en los detalles. Yo creo que vamos a quedarnos a un nivel muy genérico. Son aquellos países los que ahora tienen problemas que no entendieron, sus líderes políticos no entendieron que el euro era el final del trayecto. El euro implicaba un cambio radical en la conducción de las políticas públicas. En el pasado, uno podía tener políticas fiscales irresponsables, un exceso de gasto público, uno podía tener déficits de competitividad y al final, aunque fuese doloroso, la cosa tenía más o menos remedio con recurrir a las devaluaciones, deprimir la demanda interna y en unos años la economía, después de un periodo de ajuste doloroso, volvía a crecer. Bueno, en el euro eso ya no es posible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que cumplir las nuevas normas. Son normas que exigen responsabilidad fiscal, estabilidad en todo momento. Y eso es algo que no se entendió en la época de bonanza, pero como tampoco lo entendieron la mayoría de los bancos internacionales. Fueron los años en los que, alimentados por tipos de interés extraordinariamente bajos, todo el mundo vivió en una burbuja. Bueno, pues aquellos que pensaron que esa burbuja iba a durar para siempre, y hubo gobiernos que también lo pensaron, y pensaron que los ingresos fiscales extraordinarios que estaban recibiendo iban a seguir fluyendo hacia las arcas públicas y se lo gastaron, son los que ahora están sufriendo esos problemas. Por supuesto, no todo el mundo cometió esos errores en la misma medida. La economía española tiene un problema fiscal agravado por el impacto de la política monetaria. Hay que entender que esa política monetaria extraordinariamente laxa, en la que se ha mencionado en paneles anteriores durante los años de bonanza, en la economía española impactan de forma especial. ¿Por qué? Porque la economía española es muy sensible a las variaciones en la política monetaria. Sin embargo, por hacer justicia a la economía española, nuestro nivel de los problemas no es comparable al de Grecia. Y no lo es en dos sentidos fundamentales. Uno, el nivel de deuda pública es muy inferior al que tienen el resto de países, aunque la dinámica de la deuda es ciertamente preocupante. Segundo lugar, es es políticamente complicado, pero socialmente admisible hacer el ajuste fiscal necesario, porque en un país rico, un ajuste fiscal de 7 puntos del PIB significa quitar a la ciudadanía determinados lujos, que la gente además entiende que son
cosas de lujo, son políticas públicas de lujo. Hacer un ajuste fiscal del 7% en un país en desarrollo significa a la gente quitarles cosas muy básicas para su vida diaria. Por lo tanto, es relativamente fácil, es políticamente complicado, pero socialmente aceptable hacer el ajuste. Y finalmente hay una cuestión fundamental, que España no tiene el tamaño de Grecia. España es muchísimo más grande que Grecia. Y más importante todavía, el sector bancario español es muchísimo más grande que el griego. Es más, la economía española es verdaderamente sistémica, no solo para la eurozona, es sistémica, es importante para el conjunto de la economía mundial. Una crisis a la griega en España es una segunda caída en la recesión mundial que vimos en el año 2008. No le quepa duda al respecto. Por lo tanto, la importancia de eso al final generará los incentivos para que eso se tenga que arreglar. Es decir, el problema de la economía española, si hubiese un problema a la griega, que creo que no va a ocurrir, entre otras cosas, porque generaría un problema de tal magnitud en el resto de países de la eurozona, especialmente del sistema bancario, que ya se preocuparán muy mucho en otras cancillerías europeas de que un problema a la griega no ocurra en España. Y yo creo que eso genera una potencia de incentivos para que en España hagamos el ajuste que nos conviene a nosotros también hacer y que además conviene al resto de nuestros socios. Gracias. Vamos lá, outra pergunta aqui para o senhor Davi Niliman. O senhor, à frente da Azul, vislumbrou oportunidades no mercado brasileiro para o setor de transporte aéreo. Com isso, ofereceu serviços inovadores e atendeu demandas dos consumidores. Contanto, certamente o senhor vislumbra resultados financeiros positivos no presente e ainda mais no futuro. O senhor não teme que o governo brasileiro, neste mercado tão regulado, possa prejudicar ou minimizar os resultados da sua companhia, com regulações ou incentivos a outras companhias que não tiveram a mesma percepção no momento adequado? Pergunta de Felipe Quintana. Eu acho que, claro, que tem desafios aqui. Tem concorrentes que já têm espaço nos aeroportos que nós queremos voar. Se nós pudéssemos voar para Congonhas, seria ótimo para todo mundo, mas nós não podemos hoje. Mas a oportunidade do Brasil é maior do que os desafios. Então, essa é minha quarta empresa, linha aérea. Eu comecei 2 nos Estados Unidos, uma em Canadá e uma aqui. Eu acho que a oportunidade aqui no Brasil é muito maior do que as oportunidades que nós tinha no JetBlue, que é a maior linha aérea do Nova York hoje, e de Boston também, 2 das maiores cidades dos Estados Unidos. Mas realmente tem as regras aqui e os desafios que nós temos que confrontar dia a dia sobre a visão da infraestrutura e as outras coisas, algumas leis que nós temos aqui que realmente não tem sentido para um mercado que é livre. Uma coisa bem interessante sobre aviação e também transporte pelo ônibus é que o transporte pelo ônibus é regulado. E além do não tem espaço nos aeroportos, a gente pode voar onde quiser, pode cobrar que nós podemos cobrar e podemos fazer qualquer coisa que nós podemos fazer, mas se eu queria investir 230 milhões de dólares para começar uma empresa de ônibus, eu não podia ir onde eu queria ir. Então, essa é uma grande oportunidade para nós, porque os tarifas de ônibus são bem caros em comparação. E eu acho que essas empresas ganham muito dinheiro porque eles estão regulados e não só estão desregulados, que é uma coisa bem interessante. Então, é um mercado que é realmente que vai crescer bastante por causa disso. Bom, obrigado. A próxima questão, eu também vou abrir a oportunidade o senhor Tom Palmer comentar a respeito
da questão dos aeroportos, né, que foi objeto de análise aqui a privatização, ou a possibilidade de privatização de aeroportos, e aproveitando o ensejo, fazer uma pergunta aqui direcionada pelo Vasco Trindade, em que ele diz, sempre houve uma relação entre abertura comercial, inclusive cosmopolitismo com prosperidade. Hong Kong seria um exemplo dessa relação, né, a relação entre abertura comercial e cosmopolitismo. Haveria outros exemplos atuais e passados dignos de serem citados? Okay, well, that's a fun question because it was the topic of my doctoral dissertation. But I will not bore you with that. The evidence is overwhelming that the most advanced societies are the most open to trade and interaction with other people. If you go around the world, you find people who are specialized in being in commerce. The Phoenicians, for example, now known as the Lebanese. And you find them every place. And when you find them, you find good business practice, a change in the local culture, and the real improvement. Others are Chinese. The big question for many years was, why are the Chinese rich every place except China? And it was because of institutions. The word was communism makes you poor. But Chinese people naturally have a special ability to create wealth through enterprise and activity. There's a very strong connection between open trading regimes and being advanced cultures and civilizations. I would like to make a friendly, critical remark to Mr. Neilman. After his wonderful presentation, I hesitate to be critical of someone who knows his industry so well. But when he was describing the airport situation in Brazil, I thought from every argument he was making the case for privatization, not the case for keeping them in state hands. Because as a business person, he knows you don't make money by always raising your prices. You make money also by cutting your costs, by finding a way to do a better job at less cost, less given up in the process. And so the examples in this case, it's not obvious that a truly private owner in an authentically liberalized market, not a monopoly concession. It's a monopoly, though. Well, it need not There's no be. airports. No, I disagree on that. And the reason is you can have alternative competing airports. And in places where you have that, and there are many cities around the world that have multiple airports, you have real competition. The key is there has to be an ownership structure in which we're not just given a monopoly by the state for 20 years. We actually own it and can reap the capital value by selling it. So we have a long-term interest in the success of this enterprise, not just 10 years to reap monopoly profits. And then second, a liberalized market in which there's an opportunity for there to be competition. In the US, a great obstacle to competition was the FAA, Federal Aviation Administration, allocating landing slots. And this was done in collusion, quite frankly, with the big firms to keep out small upstarts, so-called discount airlines that offered good quality at lower price. So it seemed that the arguments were leading me to think I was going to hear the case for privatization. And then I was surprised to hear it was the case for just changing the people at the top. And I think we've tried that many times. We find the new guys at the top are going to be just as inefficient as the old guys. Mas uma coisa interessante, uma coisa que tem que dizer que o problema com aeroportos é você precisa muito terreno, muito. E esses são coisas únicas dentro de uma cidade. E tem uma lei nos Estados Unidos que o aeroporto não pode ganhar lucro. Mas eles têm que ter custos bons, claro, porque eles são do governo, mas são independentes do governo. Eles têm um conselho de administração que é diferente, que são separados. E o problema é que se você pode abrir o aeroporto em todas as esquinas, tudo bem. Vamos privatizar todos os aeroportos, o melhor aeroporto vai ganhar. Mas quando tem uma coisa tão única como o aeroporto,
você tem que ter uma maneira para ter bons custos, para ter eficiência, mas para alguém não pode entrar lá e aumenta os custos, como eles fizeram em muitos aeroportos privatizados do mundo, e atrapalha realmente os viajantes desses aeroportos. Tem razão. Os aeroportos que ele falou que são controlados do FAA, dos slots, só tem 3 nos Estados Unidos. Tem centenas de aeroportos nos Estados Unidos, mas só tem 3 e são muito eficientes. São os aeroportos mais baratos, para viajar do mundo. É muito menos do que os aeroportos que são privatizados em Argentina, em México e também na Inglaterra. A gente pode comparar o diferente e eu posso mostrar isso. Obrigado. Agora, na verdade, seguindo no tema privatização, o Eduardo mandou uma pergunta que, inclusive, também nesse caso é uma questão recorrente ao processo de privatização brasileiro. Inclusive veio em espanhol. ¿Usted no cree que las empresas públicas españolas, cuando se liberalizaron y privatizaron, se vendieron por poco dinero? Y los procesos no fueron tan claros. No, el caso español, de hecho no ha habido, vamos a ver, no hubo ni siquiera ninguna oposición interna. Normalmente un proceso de privatización, a poco mal que se haga, se monta un escándalo monumental dentro del país, ¿no? Porque hay la percepción, hay mucha gente que tiene una concepción estatista de la economía. El proceso de privatización en España, al que me refiero, después del año 1996, que era un proceso absolutamente abierto, donde participó toda la ciudadanía española, era un proceso donde precisamente se aprovechó para hacer lo que se llamó el capitalismo popular, o sea, abrir a la sociedad la posibilidad de participar en el capital de las grandes empresas, unas empresas que antes eran de propiedad pública. Y sinceramente ni siquiera la oposición más recalcitrante y más opuesta a la liberalización puso mayores pegas. Eran operaciones que se hacían en bolsa, con precios competitivos, donde competía todo el que quería, tanto inversores nacionales como extranjeros, donde toda la ciudadanía tenía acceso y tenía posibilidad de participar en el proceso de privatización, lo que permitió agrandar los mercados de capitales en España, y sinceramente no hay la sensación en España de oportunidad perdida ni ninguna de estas cuestiones, precisamente porque se hizo privatización junto con liberalización. Yo creo que en esta discusión que ha habido antes sobre los aeropuertos, efectivamente nada hay más odioso que un monopolio público que tener un monopolio privado, pero de ahí la necesidad de que ambos procesos tengan que ir juntos. Si no, al final tienes todo tipo de distorsiones y de extraños sentimientos de la población hacia los procesos de privatización. En España se hizo razonablemente bien y, por tanto, la ciudadanía lo apoyó enteramente. De hecho, muchos millones de españoles tuvieron sus primeras experiencias en bolsa a raíz de los procesos de privatización. Son empresas que luego han crecido, eran pequeñas empresas que hay que entender que eran monopolistas en un mercado pequeño como es el mercado español, y han crecido para ser competidores globales en mercados competitivos globales, ¿no? O sea, de esa transformación se ha beneficiado la ciudadanía española. Telefónica era una pequeña empresita en un mercado relativamente pequeño como era el español, y ahora es un verdadero gigante internacional. Y así los bancos, el BBVA, la gran mayoría proviene de un banco público. Todo eso se ha transformado radicalmente y la sociedad ha participado de esos beneficios. Los que quisieron como accionistas y los que no quisieron como consumidores. Y yo creo que eso legitimó el proceso. Lo que permitió es legitimar el proceso y permitir que después de ese proceso vinieran otras reformas aperturistas y liberalizadoras. Yo creo que eso es muy importante. El proceso reformista siempre tiene que autolegitimarse por sus resultados. Si se intenta imponer, acaba mal. Acaba mal, políticamente se convierte en inviable. Yo creo que en muchos países
de América Latina, esta lección no se aprendió suficientemente bien. Gracias. A próxima pergunta para o senhor Davi Niemann. É a respeito do futuro da sua empresa, né? A Gabriela, da Faculdade de Relações Internacionais da ESPN, pede que o senhor projete um pouquinho do futuro, dos planos aí da Azul. A Azul vai continuar de crescer. Nós fizemos um plano, nós temos uma maneira para determinar quais são as rotas que precisa voz. E nós colocamos em nosso modelo todas as rotas no Brasil para determinar hoje, sem o crescimento do mercado, quantos aviões precisaremos. E esse número foi mais de 90 aeronaves hoje. Então, nós não temos 90, só temos 15 e vai terminar no ano que vem com quase 40 aeronaves. Então, vai ter bastante espaço, bastante lugares para voar, bastante voos de Porto Alegre e vai continuar. Eu tenho grande... eu acredito... nós temos duas metas no Azul. Talvez eu falei isso antes, mas eu falo sempre. Primeira coisa, eu quero que todo mundo que trabalha para a Azul pode dizer que esse é o melhor emprego da vida deles. Eu quero que tratar todos de nossos tripulantes como eles sentem especial. E pode dizer para os netos, 40 anos daqui, que o melhor emprego da vida foi Azul. A segunda coisa é que todos os nossos clientes podem sair do avião dizendo que esse foi o melhor voo da vida. E eu acredito que se nós fazemos essas duas coisas, como eu já fiz nas outras empresas, a gente pode crescer e continuar de crescer porque as pessoas vão viajar mais, vão viajar como a gente mais e vai voltar, vai muitas mais vezes e também volta a voar como nós quando estamos viajando com os outros e esse mercado vai crescer bastante. Obrigado. Direcionado para o senhor Tom Palmer, assim como o senhor comentou sobre a história da China, que o seu crescimento econômico está intimamente relacionado ao caminho que ela trilhou de uma economia totalmente fechada, planificada, para uma economia que se abria cada vez mais às dinâmicas do mercado. Como o senhor vê o caminho inverso que, por exemplo, um país como a Venezuela faz hoje, né? Que, em virtude dos atos do seu governo, acaba afastando o investimento externo e as implicações disso, né, para o povo venezuelano? Na verdade, podemos ver isso até na própria história da China. A China, durante a dinastia Song, era o lugar mais rico do mundo. Eles possuíam a ciência mais avançada, eles inventaram a pólvora, produção de ferro foi a maior na história humana e esse nível só foi alcançado de novo no final do século XIX. Era uma sociedade dinâmica e aberta. Árabes, persas comercializavam lá e as fronteiras da China estavam abertas. A conquista da dinastia Yuan e depois a reação Ming, quando a dinastia Ming tomou o poder, fez que algo parecido com o que acontece na Venezuela fosse feito lá. Eles se fecharam ao mundo e entraram num longo período de declínio como consequência disso. De certa forma, a China hoje está despertando desse processo de fechamento e, mais uma vez, está se tornando um líder na cultura, ciência, arte e outros elementos da civilização. A Venezuela, atualmente, em parte, devido ao aumento nos preços de petróleo, que permite que o Chávez exerça tal poder, está destruindo a sociedade civil. Realmente dói no coração ver o que está acontecendo na Venezuela hoje. Fechamento
de jornais, detenção de jornalistas e praticamente o colapso da economia. Os venezuelanos com quem eu converso dizem: a gente nunca teve isso, ficar esperando numa fila para comprar produtos básicos, com falta desse jeito, falta de produtos. E é claro, o problema da criminalidade que continua a aumentar lá. Enquanto este homem continuar com o controle da indústria do petróleo, ele vai continuar fechando as fronteiras da Venezuela. Eu acho que eles vão chegar a um ponto de crise, no entanto. E eu espero que, em breve, chegue um momento em que os venezuelanos pacificamente digam: chega, já basta. Do contrário, o colapso de um grande país é algo que vamos ver diante dos nossos olhos e realmente é algo horrível de se testemunhar. Bom, em função do nosso cronograma, temos que respeitar aí a programação para que a gente consiga fazer com que o fórum respeite os horários pré-estabelecidos. A gente até já passou um pouquinho do tempo previsto do nosso debate aqui, mas como as perguntas estavam chegando e o debate estava bom, então a gente pôde estender um pouquinho mais. Eu espero que para vocês tenha sido uma oportunidade excelente, como foi para mim, ouvir esses nossos três palestrantes, que com certeza contribuíram muito para o aprendizado de cada um e para a reflexão de todos nós. Eu achei interessantíssimo que nós tivemos aqui dois exemplos de países que receberam forte investimento estrangeiro e tiveram um forte crescimento econômico. Dois cases de Estado, né? E tivemos também a experiência de um empreendedor, uma pessoa que investiu seus próprios recursos, né, num país que é o seu também, mas que, no final das contas, trouxe dinheiro de fora, né, trouxe investidores estrangeiros e, portanto, sabe como funciona e qual é a dinâmica dessa iniciativa, né, de se investir em outro país. Então, eu agradeço muito a presença e a disponibilidade de nossos palestrantes de estarem aqui hoje à tarde conosco, dividindo seus conhecimentos. E eu só, por fim, e para fechar esse painel, gostaria de deixar a mensagem que Mises escreveu nas 6 lições sobre o investimento estrangeiro, e que faz muito sentido, né? Ele dizia que a diferença entre países pobres e países ricos, ou países desenvolvidos e países em desenvolvimento, não está simplesmente na educação, ou porque alguns povos são mais preguiçosos ou outros mais trabalhadores, que, na verdade, o principal fator que determina se um país vai ter maior prosperidade ou não é o capital disponível, né? E, para se ter capital disponível, se tem 2 alternativas. Ou a poupança interna, né, as pessoas, os cidadãos de determinado país reservando parte da sua remuneração para a poupança, ou então o investimento externo. E o investimento externo é um caminho, a princípio, mais curto, e por isso que deve ser incentivado, conforme lecionava Mises. Então, eu agradeço a presença de todos. Daqui a pouquinho mais nós vamos começar o nosso 6º painel. E muito obrigado.